Então, o que que é integral? Toda vez que a gente tiver uma coisa envolvendo integral, tem um símbolo desse no meio do caminho. Esse símbolo, ele nasce parecendo com um S. Ele é um S esticadinho. Só que esse S é de soma. E isso a gente só consegue explicar lá na frente quando a integral deixar de ser indefinida. Quando a integral for definida. Então, nessa parte que a gente está estudando agora, quando vocês virem uma integral assim, de 1 até 3 de x ao quadrado dx, essa parte do 1 até 3 é o que faz ela ficar definida. Então, essa a gente não está vendo ainda. Então, em relação a alguns livros, a gente está fazendo uma inversão de ordem. Então, nos livros costuma se dar primeiro a integral definida, porque tem uma aplicação mais física lá, né, uma coisa de área e tal. Essa soma aqui é uma soma de áreas. Então, por isso, em alguns exercícios lá, se vocês virem de 1 até 3, ignora 1 até 3 e tenta resolver a integral de x ao quadrado dx, tá? É um pouco isso, assim, para poder dar uma dinâmica para vocês. Agora, o que é primitiva? A primitiva é uma função, então, a gente fala assim, f maiúsculo é primitiva de f minúsculo se a hora que eu derivo f maiúsculo eu acho f minúsculo. Só que eu não posso colocar f' em relação a quem que eu estou derivando? Eu sempre tenho que dizer em relação a qual variável. Então, a gente fala, a derivada de f' de x é igual a f de x. Isso aqui, a gente fala que é primitiva em algum lugar, em algum intervalo. Se isso aqui acontece para x pertencente a esse intervalo. Então, volta aquela questão de domínio, de saber aonde que eu estou calculando as derivadas. Então, isso é primitiva. E o que que vai ser integral indefinida? Vai ser a coleção de todas as primitivas. Então, quando a gente vem aqui e fala assim, olha, a integral indefinida de uma determinada função f de x dx é uma f maiúsculo, que se eu derivar daquela lá, mas eu não quero uma única função que aconteça isso, eu quero todas. Então, esse mais c aqui, ele é muito importante, e esse mais c são todos os números reais. Então, todos. O que que acontece? Toda vez que tem um símbolo de integral, então, vai ter que ter um de alguém. Esse de alguém aqui significa que você está derivando em relação a quem, para poder encontrar. Ó, essa f aqui eu vou derivar em relação a x para encontrar aquela f minúsculo lá. Então, por isso que ela é uma primitiva. Tá vendo que esse conteúdo aqui, ó, que permite a gente definir? Né? Então, integral indefinida é a coleção de todas as primitivas. É isso que é integral indefinida. É a coleção de todas as primitivas daquela função. O bom é que tem sempre como conferir. Como é que eu confiro? Se eu derivar essa função, tem que dar aquela que está lá dentro. Como assim? Então, olha só. Se a gente fala assim, integral de x à quarta dx. Quem que derivando da x à quarta? Uai, a gente sabe que se derivar x à quinta, a hora que eu derivo x à quinta, fica 5x à quarta. Não tem 5 lá. Então, eu vou e divido por 5. Porque na hora que eu derivo essa aqui, ó, vamos ver se a gente acertou. Como é que eu vejo se eu acertei? Mais c são todas as constantes. A gente acha uma. Então, mais c, a derivada da constante, sempre é zero. Então, aqui, ó, vamos ver se a gente acertou. Quem que é essa derivada? A 1 quinta é constante. Então, eu vou derivar x à quinta. Quem que é a derivada de x à quinta? 5x à quarta. Ah, então simplifica e deu x à quarta. Deu a função que estava lá? Beleza, acertamos. Então, toda integral indefinida é a coleção de todas as primitivas daquela função que a gente está integrando. E o curioso, então, aí vamos... se eu virasse para vocês e perguntasse, então, quem que é a integral de 1? Quem que é a integral de 1? Aí alguém vai responder assim, x. Não é x. Por que não é x? Porque não disse em relação a quem, tá vendo? Se fosse a integral de 1 dx, a gente responderia x mais todas as constantes, porque a derivada de x é 1. Se fosse a integral de 1 dt, a gente responderia t mais todas as constantes. Se fosse a integral de y dx, opa, y dx, o y não é x, então o y é constante. Então, quem que é essa integral? Aí uma das propriedades é a constante sai da integral e a gente ficou a integral de 1 dx. Então, quem que é essa integral? Yx mais c. Porque a integral de 1 é x, ó, porque em relação a x. Então, muito cuidado para dizer quem é a variável aqui, ó. Então, essa propriedade de que a constante sai da integral é porque na hora de derivar, a constante sai. Como a integral é quem derivando daquilo ali, né, como se fosse o inverso essa constante sai. Então, não tem, a constante sai da integral. Além disso,
se a gente tiver uma soma de duas funções, a hora que a gente está calculando quem que derivando dá isso aqui, então bastaria que a gente calculasse de cada uma separado, aí fala assim, mas tem que colocar dx todas as vezes que nasce um símbolo de integral, tem que dizer em relação a quem. Não existe símbolo de integral sem dizer é dx, é dy, é dt. Então aqui, ó, estamos integrando essa soma, então eu posso integrar cada uma das duas separadamente. E aí, como é que eu confiro, né? Aí eu vou ter que derivar depois e ver que vai dar aquela ali. Então, a derivada da soma, né? A soma das derivadas, a integral da soma é a soma. Ah, então vale para subtração também? Para subtração também. E acabou, só tem essas duas. Então, por quê? Porque composta tinha uma regra da cadeia específica e aqui, no caso, nosso vai virar uma regra de integração, uma técnica de integração, que chama integração por substituição. No caso do produto, vai virar outra técnica de integração, que vai virar integração por partes. Do quociente não tem uma regra, né, de integração que nasce dela. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter. E, por exemplo, se a gente tivesse aqui, ó, tá num dos vídeos meu um alerta, quem quer essa integral aqui? Não existe. Por que que não existe? Não tem nenhuma função elementar, não tem, pode até criar como integral definida lá, depois que a gente aprende teorema fundamental, mas não tem nenhuma função com uma cara bonitinha e tal, que seu derivado é essa aqui. Então, todas as vezes que vocês trouxerem um exercício, forem fazer um exercício, vejam a fonte. Eu falo assim, opa, da onde que veio esse exercício? Será que alguém, né, pegou uma tabela lá que era de derivado e tentou integrar? Tem um monte de função que não tem primitiva, que não tem essa integral elementar aqui, que é a coleção de todas, né, as primitivas. Então, esse é um dos alertas. E a nossa tabela de integrais elementares, ela vai ser usada sempre, sempre, gente. Porque o objetivo da técnica não resolve a integral, ele só transforma numa mais fácil. Então, todas as vezes que a gente tiver uma integral, a gente quer cair em uma dessas aqui. Então, por exemplo, o que é a integral de 1? A integral de 1 é x. Se é em relação a x, é x. Outra integral que também envolve algo que a gente já viu. A gente sabe derivar x elevado a n? Sabe. A derivada de x elevado a n é tomba e subtrai 1 do expoente. Aqui a lógica vai ser diferente, vai ser soma 1 no expoente. Por quê? Igual aquele x à quarta que a gente fez lá, ó. Que virou x à quinta sobre 5. Por quê? Porque na hora de derivar, vai tombar e subtrair 1. E o n mais 1 vai cortar com n mais 1. Que não pode engolir o c, que são todos os números reais. Então, quando eu faço essa conta, apareceu um número no denominador. Se apareceu aqui, esse meu n não pode ser menos 1, porque senão dá zero. Então, esse cuidado de, olha, então quanto que vai valer a integral se for com o expoente n igual a menos 1? Então, essa aqui é uma específica. Ah, essa aqui é 1 sobre x. Quem que é a integral de 1 sobre x? É ln. Aí algumas pessoas escrevem ln de x. Por que que fica errado? Porque, na verdade, essa função aqui, o domínio dela só exclui o zero. O domínio dessa função aqui é reais asterisco. E se a gente colocar só ln de x lá, o domínio fica maiores do que zero. E quando a gente vai derivar a função ln de módulo de x, a gente vê que é 1 sobre x. Então, essa aqui, cuidado com o módulo para não esquecer. Então, a gente tem essas três integrais aqui, que tem o mesmo... Essa primeira aqui, na verdade, é um caso particular da segunda, né? Se o meu n for zero, eu poderia usar aqui em cima, ó. X elevado a 0 mais 1 sobre 0 mais 1. Então, no fundo, são duas, né? A 2 e a 3. Tem outras duas, tem outras duas que também não envolvem função trigonométrica, que é a integral de e elevado a x e a integral de a elevado a x. Esse a maior que zero e diferente de 1. Então, essas duas aqui são integrais com exponenciais, ó, a variável está no expoente, a e elevado a x. Quem que é derivada? É elevado a x. Então, agora, a elevado a x, na hora que a gente derivava, ficava um ln de a. Então, aqui fica sobre ln de a. Por quê? Porque na hora de derivar, 1 sobre ln de a é constante, aí vai aparecer vezes L e vai cortar. Se tem dúvida, confere. Agora, todas as outras integrais, todas as outras, elas são trigonométricas. Então, tem apenas essas iniciais aí que não são. Todas as outras envolvem alguma coisa de trigonometria. Então, a nossa sexta aqui ficaria, quem que derivando da cosseno de x? Quem que derivando da seno de x? São perguntas, porque a gente sabe derivar já, então fica, quem que derivando da secante ao quadrado de x? Então, olha só, a gente já tem três perguntas aqui que a gente já sabe a resposta, né? Olha, se eu derivar seno, dá cosseno, porque era sem sinal.
Derivada de seno é cosseno. A de cosseno é menos seno, não tem menos ali. Então, eu tenho que colocar um menos aqui para ficar menos 1 multiplicado por menos 1 e virar. Então, se a gente quiser conferir, derivada de cosseno é menos seno vezes menos, fica o seno positivo. Quem que derivando da secante ao quadrado? Tangente. Então, lembra que tinha que saber? Eu falava assim, gente, ó, tem que saber que a derivada da tangente é secante ao quadrado, sem ficar consultando toda hora, porque num futuro próximo a gente vai se deparar com a função e falar assim, será que tem alguém que derivando da secante ao quadrado? Tem, tangente. Além disso, quando a gente aprendia o da secante ao quadrado, a gente aprendia uma similar, que era da cossecante ao quadrado, não era? Que era só colocar o có? Então, a cossecante ao quadrado, na hora de derivar, ficava menos cotangente. Colocava o có com o sinal. Aqui fica menos cotangente também. A derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, não tem o menos lá, a gente coloca o menos no primeiro membro. Outras, né? A integral da secante de x vezes tangente de x. Quem que derivando da secante vezes tangente? Secante. Ah, então se fosse cossecante vezes cotangente. Se fosse cossecante vezes cotangente, a gente teria menos cossecante. Então, isso aqui tem que saber de qual? Ah, dá para consultar no início? Dá, mas na hora que a gente está fazendo um exercício mais elaborado, que a integral é uma ferramenta, ajuda demais saber que, eu estou construindo para chegar nessa que eu conheço. Porque não vai deparar direto com essa. Você vai ter que construir alguma coisa e mudar para cair nessas. Além dessas, a gente tem as três últimas, que são as integrais que envolvem as trigonométricas inversas. Vocês estão ouvindo o vento? 1 mais x ao quadrado dx. Aí tem a 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx. Então, essa aqui já tem domínio restrito, né? Aquela lá é um domínio reais. E essa aqui, x ao quadrado menos 1. Observe que essas duas últimas funções têm domínios que a gente chama quase que complementares, né? Essa aqui só existe de menos 1 até 1, ó. Então, essa aqui tem um domínio de menos 1 até 1. O 1 e o menos 1 estão fora, porque anula o denominador. O 0 eu posso calcular. Que função que é limitada aqui mesmo, que tem essa derivada? Aí é arco-seno. Arco-seno de x. Se fosse arco-cosseno, teria um menos aqui, seria arco-cosseno. Então, menos arco-cosseno. A gente só usa o arco-seno praticamente, viu, gente? A gente não, nas respostas dos livros, quando vai conferir, fica aparecendo arco-seno. Essa última aqui, o domínio, ó, não inclui o zero, o domínio é antes de menos 1 e depois de 1. Essa aqui é a função arco-secante de x. Essas duas aparecem com alguma frequência, agora essa aqui aparece inúmeras vezes. Derivada de quem que dá 1 sobre 1 mais x ao quadrado? Arco tangente de x. Então, essa aqui tem domínio reais, essa função a gente conhecia bem o gráfico, o comportamento, então essa aqui tem que estar na memória aí, que é muito, muito importante.